Agora sim. Se você pode, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Marcos nos escreveu, no capítulo 14. Eu quero ler com os irmãos do versículo 3 ao versículo de número 9. Evangelho que Marcos escreveu, capítulo 14. Nós vamos ler, queridos, do versículo 3 ao versículo de número 9. Marcos, capítulo 14. Do 3 ao 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixe a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e ela é a verdade, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma a nossa vida pela ação do Espírito. E é exatamente por isso que nós clamamos neste momento, para que o Senhor, com toda a sua graça, bondade, amor, ternura, possa comunicar a verdade aos nossos corações, transformando a nossa vida pela ação poderosa do Teu Espírito, e que nós, impactados pela verdade, possamos viver de acordo com a verdade. Age em nós. Opera nas nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se eu falo os nomes em abrasileirado ou do jeito certo, eu vou falar do jeito abrasileirado, tá? Hudson Taylor, fundador da missão para o interior da China e um dos missionários mais conhecidos da história do evangelicalismo, se tornou conhecido por causa de uma postura radical em viver o Evangelho e pela sua devoção intensa ao Senhor. Em certa ocasião, durante os seus primeiros anos na China, Hudson Taylor recebeu um presente muito especial da sua irmã, que havia ficado na Inglaterra. Ele ganhou um anel de ouro com uma inscrição pessoal. E aquele anel era um símbolo de amor, um símbolo da lembrança e do incentivo que ele estava recebendo da sua irmã. Esse anel era para Hudson Taylor muito valioso pelo significado, muito mais do que pelo ouro em si. Era como se fosse um elo afetivo com a sua família, que tinha ficado na Inglaterra, como um conforto que ele sentia em meio à solidão do campo missionário. No entanto, em um dado momento de grande necessidade financeira para a missão, quando estava faltando dinheiro para sustentar outros missionários e até mesmo para comprar suprimentos essenciais para a missão, Taylor vendeu o anel e usou o dinheiro para o trabalho missionário. Na ocasião, Hudson Taylor escreveu à sua irmã dizendo: eu não poderia manter um anel que, embora me fosse muito estimado, não servia ao propósito para o qual Deus me chamou. Se o Senhor me pediu para abrir mão do que era precioso para mim, era porque Ele queria me ensinar que Ele mesmo é suficiente. Adoniran Judson, que foi missionário na Birmânia no início do século XIX, era um jovem brilhante
Ele era filho de um pastor da igreja congregacional nos Estados Unidos, tinha se formado em Yale. Eu não sei nem falar o nome dessa universidade. Uma das universidades mais renomadas da época. Ele era um intelectual, falava vários idiomas e tinha um futuro promissor pela frente. Mas durante a faculdade, ele sentiu um chamado radical para ser missionário. Naquela época, queridos, a ideia de ir para lugares distantes e perigosos, como era a Birmânia, era considerada uma loucura. E mesmo assim, ele e a sua esposa, Ann Judson, abriram mão de tudo. Riqueza, conforto, status, família, segurança, e embarcaram numa viagem de meses num navio, enfrentando as tempestades, as doenças e o perigo constante. Ele abriu mão de uma carreira brilhante nos Estados Unidos para viver num país pagão, que não tinha igrejas, onde ele não tinha apoio, onde ele não tinha nada de conforto. E lá no campo missionário, a dona Ann Judson perdeu os filhos pequenos para doenças tropicais e viu a sua esposa adoecer e morrer. E ainda assim, continuou traduzindo a Bíblia para o birmanês, pregando e fundando igrejas. Mais tarde, ele foi inclusive preso e torturado por mais de um ano, porque estava sendo acusado de ser um espião. E mesmo assim, ele nunca abandonou o campo missionário. Judson nunca mais voltou para os Estados Unidos. Ele viveu e morreu na Birmânia, dizendo que o evangelho valia mais do que a sua vida, mais do que a sua família, mais do que a sua segurança. Numa determinada ocasião, diante de todas essas lutas, me enviaram uma carta para que ele retornasse para casa, e a resposta dele foi: eu não trocaria um dia de serviço a Cristo na Birmânia por 1000 anos de conforto nos Estados Unidos. O que existe em comum na vida destes dois missionários, queridos, é o fato de que eles viviam para Jesus. Integralmente para Jesus. Amavam o Senhor de tal forma que entendiam que eles deveriam viver uma devoção sacrificial por causa de quem Jesus é e pelo que Jesus fez em nosso favor. Nem sempre, queridos, nós entendemos o que é essa palavra devoção. Para nós, devoção às vezes soa radical demais, intenso demais, extravagante e bitolado demais. E talvez seja justamente este o motivo pelo qual nós vivemos vidas cristãs tão medíocres. Na verdade, queridos, quando nós pensamos em devoção, normalmente nós pensamos em alguém que vive recluso, afastado do mundo, isolado da sociedade, alguém que não faz outra coisa a não ser orar, ler a Bíblia, fazer jejum, meditar. No entanto, irmãos, a devoção no Evangelho é o que deveria nos impulsionar em toda a nossa vida cristã. Isso porque, queridos, devoção nada mais é do que um amor total e irreversível ao Senhor, que é expresso em atos concretos de entrega, que não medem o custo, que não buscam reconhecimento humano e que reconhece a supremacia de Cristo acima de todo bem, acima de todo tempo, acima de todo conforto que nós achamos que merecemos. Isso é devoção. E se nós cremos em Jesus e no seu sacrifício, irmãos, então nós somos chamados a uma devoção sacrificial. Acontece, queridos, que na maior parte da nossa vida, nós estamos tão focados em nós mesmos, tão focados no nosso dinheiro, no nosso conforto, nos nossos bens, nas nossas coisas, que nós nem sequer percebemos o quanto nós vamos nos afastando da verdadeira devoção. Nós precisamos ser honestos, irmãos.
A nossa devoção é frequentemente parcial e circunstancial. E nós não podemos ignorar o fato de que a nossa devoção é fraca, porque nós estimamos pouco o Senhor. Porque nós estimamos pouco a obra que Ele realizou em nosso favor. E é justamente sobre uma devoção sacrificial, por amor a Jesus, que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite. Em Marcos capítulo 14, queridos, Jesus já se aproximava do fim do seu ministério terreno. O Senhor estava próximo de Jerusalém e ele sabia que quando estivesse na cidade, chegaria o momento do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores. Aqueles dias que ele estava vivendo seriam os últimos. Logo viria a Páscoa e antes disso Jesus enfrentaria a traição, o julgamento e a sua morte. Acontece que antes mesmo de todas essas coisas acontecerem, queridos, o Senhor já havia falado aos seus discípulos que ele enfrentaria o sofrimento e a morte. E então, ao chegar em Betânia, um vilarejo próximo de Jerusalém, ele e os seus discípulos são convidados para comer na casa de Simão o leproso. A Bíblia não nos dá muitas pistas a respeito de quem era esse homem. Alguns estudiosos vão dizer que Simão era o pai de Lázaro, Marta e Maria, mas o que nós podemos pensar a respeito dele é que ele provavelmente havia sido curado por Jesus. E nós podemos pensar isso, irmãos, porque se ele de fato fosse um leproso, dificilmente ele teria uma casa, uma família, e dificilmente ele poderia oferecer uma refeição na sua casa. E é justamente nessa casa, nessa história, através de Jesus e dessa mulher, queridos, que nós aprendemos o que é a verdadeira devoção. A devoção que todos aqueles que creem em Jesus, que creem no seu sacrifício em nosso favor, deveriam viver. O que o texto nos ensina, em primeiro lugar, queridos, é que a verdadeira devoção é demonstrada através de atos de amor e sacrifício. Através do exemplo dessa mulher, queridos, nós podemos ver o que é, de fato, verdadeira devoção. A verdadeira devoção é demonstrada por nós, irmãos, quando nós nos dispomos a atos de grande amor e sacrifício. Veja como o versículo 3 relata isso para nós. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, para o que essa mulher fez, é fácil perceber o seu amor por Jesus, não é verdade? Nós conseguimos ver claramente a sua devoção sacrificial a Jesus. Ainda mais quando nós percebemos que o texto não nos conta qual era a relação que essa mulher tinha com o dono da casa, qual era a relação que ela tinha com os discípulos de Jesus. Pensa bem, imagina você ser convidado para jantar em um lugar e de repente chega alguém completamente desconhecido e começa a borrifar perfume em você. Eu ia achar muito esquisito. Mas se tem uma coisa que eu jamais faria, era eu ocupar o lugar dessa mulher, sabe como? Eu jamais chegaria perto do convidado de alguém e derramaria perfume sobre essa pessoa. Uma questão de vergonha mesmo, sabe como? Mas perceba que a vergonha nem sequer passou pela cabeça dessa mulher. Ela simplesmente se achegou diante de Jesus e demonstrou a sua devoção. Demonstrou o seu amor a Jesus, sem se importar com quem estava à sua volta. E isso deveria nos chamar a atenção, querido, sabe por quê?
Porque você estuda no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, há pelo menos 2 anos, e essas pessoas mal sabem que você vai na igreja. Você trabalha na mesma empresa há 10 anos, e os seus colegas de trabalho não sabem que você ama Jesus. Você convive com essa mesma família há 30 anos, e você é incapaz de testemunhar o seu amor a Jesus. Essa mulher, queridos, num único ato de devoção, demonstrou todo o seu amor ao Senhor em uma única refeição. Ela não teve vergonha de demonstrar seu amor, ela não teve vergonha de demonstrar sua devoção a Jesus. E nós, irmãos, muitas vezes temos vergonha de simplesmente dizer que a gente vai na igreja. Mas isso não é tudo. Você reparou a forma como Marcos descreve esse perfume que ela derramou sobre a cabeça de Jesus? Era um perfume guardado num frasco. E esse frasco de alabastro, irmãos, era normalmente selado de tal forma que para ser aberto ele precisava ser quebrado. E ao quebrar, se você fosse de uma família rica, você utilizaria um pouco e logo em seguida mandaria colocar num novo frasco e lacraria novamente esse frasco. Mas esse não era o caso. Aquela mulher certamente não era alguém com muitos recursos. O que quer dizer, queridos, que ao quebrar aquele frasco, ela precisou utilizar todo o seu conteúdo. Ela não pingou 2 gotinhas na cabeça e 2 nos pés de Jesus. O texto diz que ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Aquela mulher fez um sacrifício abundante por amor ao Senhor. Mas não só isso. O texto diz que era um perfume de nardo puro. O nardo era um aroma retirado de raízes orientais e era considerado o Chanel daquela época. Eu nem sei o preço de um Chanel, gente, mas minha mulher falou que é caro. Ou seja, aquele perfume era de excelente qualidade. Ela não fez um sacrifício apenas abundante, mas de excelente qualidade, por amor a Jesus. Mais que isso, o texto diz que aquele perfume era muito valioso. Depois, aqueles que estavam num jantar disseram que o perfume valia 300 denários, ou seja, quase um ano inteiro de trabalho. Pensa aí, o seu salário de um mês, multiplica por 12, esse era o valor do perfume. Para alguns, né, aqui irmãos da nossa igreja, esse perfume custa mais ou menos R$1 milhão, né? Deve ter alguém aqui, né? Para outros custa milão, né? Se for o caso, você pode conversar com os diáconos e arranjar uma cesta básica. Mas o perfume era muito caro. Valia quase um ano inteiro de trabalho. Ou seja, o sacrifício daquela mulher não foi apenas abundante, aquele sacrifício não foi apenas excelente, mas foi um sacrifício preciosíssimo, valiosíssimo. Uma devoção sacrificial abundante, excelente e preciosa. Quando nós olhamos para o sacrifício de devoção que aquela mulher fez, queridos, nós percebemos que nós estamos dando ao Senhor das nossas migalhas. Sejamos honestos, queridos. Quando foi a última vez que a sua devoção ao Senhor te levou a um ato verdadeiramente sacrificial? Quando foi a última vez que o seu amor a Jesus custou para você? A nossa postura, queridos, é dar aquilo que sobra ao Senhor. E eu não estou falando apenas de dinheiro. É o que sobra dos nossos recursos, mas também é o que sobra do nosso vigor. É o que sobra do nosso tempo. É o que sobra do nosso bem-estar. O nosso sacrifício é parcial.
se é que nós estamos fazendo algum sacrifício. Sejamos honestos, queridos. Nós estamos dando migalhas para o Senhor, quando nós deveríamos estar demonstrando toda a nossa devoção ao Senhor, através de grandes atos de amor e sacrifício ao Senhor. Mas, em segundo lugar, o texto também nos ensina que a verdadeira devoção certamente será mal compreendida por outras pessoas. O apóstolo Paulo diz claramente que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, e é justamente isso que nós estamos vendo nos versículos 4 e 5, onde a palavra do Senhor nos diz: alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Veja, irmãos, ao contrário de outras narrativas, onde Jesus normalmente estava cercado por fariseus, líderes religiosos que odiavam Jesus, não tem absolutamente nada no texto que indique que esse era o caso. Na verdade, ao que parece, irmãos, Jesus estava cercado pelos seus discípulos, pessoas que haviam caminhado com ele, pessoas que testemunharam os sinais e milagres que ele realizava. É possível, inclusive, que muitos deles, como parece ser o caso de Simão, foram alvos do poder gracioso de Jesus e mesmo assim ficaram indignados com aquilo que a mulher estava fazendo. Mesmo que aquelas pessoas que ali estavam, inclusive seus discípulos, se deleitassem na presença de Jesus, mesmo que eles gostassem que Jesus estivesse ali, ainda assim acharam que aquele ato de devoção sacrificial era um desperdício. E perceba se isso não acontece na sua vida também. Quantas vezes você já foi criticado porque você está, entre aspas, sempre na igreja? Muitas pessoas vão nos criticar, queridos, porque nós vivemos com frequência a vida da igreja e por causa disso, supostamente, não tem tempo mais para ficar com a família. Não tem tempo mais para ficar com os amigos. Muitos criticam o fato de dizimarmos, porque segundo pensam, esse valor podia muito bem ser melhor aplicado se fosse doado para os pobres através de instituições de caridade. Outros vão dizer que nós somos bitolados demais, porque nós passamos tempo demais lendo a Bíblia e orando. Outros vão nos criticar, queridos, porque nós queremos falar de Jesus onde estivermos. Outros vão achar que nós somos inocentes ou então idealistas demais por mantermos um padrão ético elevado. O que essas pessoas não entendem, queridos, é que nós fazemos estas coisas por amor e devoção a Jesus. Como diz o versículo 6, nós estamos praticando boas ações para com Jesus. Mas existe algo ainda mais triste, irmãos. É o fato de sermos criticados por aqueles que supostamente deveriam entender isso, deveriam viver o mesmo nível de devoção sacrificial que nós queremos viver. Muitas vezes nós somos criticados até mesmo por outros crentes por causa disso. A prova disso é que muitos achariam um absurdo o que fizeram Hudson Taylor e Adoniran Judson. A verdade, queridos, é que aqueles que não estão dispostos a sacrifícios extravagantes de devoção frequentemente irão condenar os verdadeiros adoradores. E certamente vão usar argumentos aparentemente lógicos, piedosos, para desprezar aqueles que demonstram a sua devoção de forma sacrificial. E de fato, o que não percebem é que nem sempre a boa ação que nós buscamos é direcionada aos necessitados, mas direcionados a Jesus. E é exatamente por isso que o texto nos ensina aqui em terceiro lugar. A verdadeira devoção demonstra
porque estimamos o Senhor mais que tudo. Estimamos o Senhor mais que tudo. Na semana passada, eu e a May estávamos lendo e meditando nos 10 mandamentos, e nós nunca podemos nos esquecer que os 10 mandamentos começam a respeito da adoração a Deus. Os mandamentos a respeito da adoração a Deus vêm antes dos mandamentos a respeito da vida com o nosso próximo. Nós nunca podemos nos esquecer, queridos, que antes de amarmos o próximo como a nós mesmos, nós devemos amar o Senhor com tudo o que somos e temos. É justamente isso que Jesus expressa nos versículos 6 e 7. Mas Jesus disse: deixe a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre o terão. Perceba, de maneira nenhuma, Jesus está dizendo que o cuidado com os pobres é algo dispensável, queridos. Ao contrário, Jesus está citando o texto de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, que nos ordena a cuidar dos pobres. Lembre-se, a devoção sacrificial não exclui fazer o bem aos necessitados. Eu diria, inclusive, que uma das formas de demonstrarmos que amamos o Senhor é servindo aqueles que precisam, porque Jesus mesmo diz que sempre que nós servimos a um destes pequeninos, foi ao próprio Senhor que servimos. Cuidar dos pobres, servir aos necessitados, agir de maneira caridosa, está na essência da piedade da vida cristã, irmãos. Todas as vezes que nós fechamos os olhos àqueles que precisam, nós estamos fechando os olhos para o próprio Senhor. Por isso, cuidar daqueles que precisam é algo valiosíssimo para nós, é algo caríssimo para nós, é algo extremamente precioso para nós. E se não é, então precisa ser. No entanto, mesmo sendo algo tão precioso, tão caro, tão valioso para nós, ainda assim não é a coisa mais importante das nossas vidas. Servir e cuidar daqueles que precisam não é tudo para nós. Servir e cuidar da nossa família não é tudo para nós. Servir e cuidar da sociedade em que nós vivemos não é tudo para nós. Jesus é tudo para nós. É nele que nós encontramos propósito, significado, identidade, alegria, contentamento. É nele que nós encontramos paz. Em Jesus, irmãos, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós não encontramos essas coisas na nossa família, no trabalho, ou então no serviço aos pobres. Em Jesus, nós encontramos a vida. Jesus não está dizendo que nós não devemos ajudar aqueles que precisam. Nós devemos sim. Como discípulos de Cristo, nós temos a obrigação de ajudar os pobres e servir outras pessoas com os nossos recursos. No entanto, até mesmo o nosso serviço precisa estar subordinado à nossa devoção ao Senhor. Nós deveríamos estimar mais o Senhor do que nós estimamos os pobres, do que estimamos os necessitados. Nós deveríamos estimar mais o Senhor do que estimamos o nosso trabalho. Nós deveríamos estimar mais o Senhor do que a nossa família. Nós deveríamos estimar mais Jesus do que estimamos a nossa própria vida. É por isso, queridos, que a nossa devoção sacrificial é direcionada a Jesus. Não aos pobres, não à nossa família, não à nossa pátria, não ao nosso trabalho, não a nós mesmos, ao Senhor. Cuide dos pobres, mas faça isso como uma demonstração da sua devoção ao Senhor. E em último lugar, queridos, esse texto nos ensina que a verdadeira devoção é um testemunho permanente do quanto o Senhor tem um valor inestimável
para nós. A verdadeira devoção é um testemunho permanente do quanto o Senhor tem um valor inestimável para nós. Na realidade do Antigo Testamento, era absolutamente natural que reis e sacerdotes fossem honrados e reconhecidos através do derramar de óleos e perfumes sobre as suas cabeças. No entanto, queridos, Jesus deixa claro que não era este o caso. Aquela mulher estava preparando o corpo do Senhor para a sepultura. É isso que Jesus nos fala no versículo 8. Dá uma olhadinha. Ela fez o que pôde. Ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Queridos, nós sempre olhamos para esse texto como se Jesus estivesse defendendo uma mulher que não sabia muito bem o que estava fazendo e o que estava acontecendo. Inclusive, alguns comentaristas dizem que essa mulher não sabia que Jesus estava para morrer, como se ela, sem querer, estivesse preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Mas, irmãos, não é isso que o texto diz. Na verdade, o próprio Jesus diz que ela estava assim pensando na sua morte. Ah, pastor, mas como é que ela ia saber que Jesus estava para ser entregue à morte? Queridos, Jesus já tinha falado algumas vezes que ele sofreria. Só em Marcos ele fala sobre isso no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10. E provavelmente até aquele momento, os seus discípulos, aqueles que andavam com Jesus, ainda não haviam compreendido que Jesus iria morrer. Mas a mulher entendeu. Jesus estava para entregar a sua vida, e ele faria isso para nos salvar. Jesus fala para nós, queridos, qual é o motivo de tanta devoção. Ela estava preparando o Senhor para a sua morte. Em outras palavras, queridos, ela estava demonstrando o seu amor pelo Senhor, porque diferente dos discípulos, ela sabia o que aconteceria com Jesus, e ela sabia do valor do sacrifício que ele estava para realizar. Através daquele ato de devoção sacrificial da mulher, ela estava mostrando o valor inestimável que Jesus e o seu sacrifício tinham para ela. E veja, irmãos, não é exatamente isso que nos leva ou deveria nos levar à verdadeira devoção sacrificial? Não é o fato de que nós compreendemos e cremos no sacrifício de Cristo que nos leva a uma estima elevada, a uma estima suprema a respeito do nosso Senhor. Uma estima tão elevada, um valor tão supremo, que isso faria com que o testemunho dessa mulher fosse permanente até os dias de hoje. Jesus diz no versículo 9, em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Deixa eu te fazer uma pergunta, e eu sei que você sabe a resposta. Qual é o nome dessa mulher? Ainda que o evangelista João identifique essa mulher como sendo Maria, irmã de Marta e de Lázaro, os relatos de Mateus e Marcos, queridos, fazem questão de não dizer quem era ela. Qual era o seu nome? O que ela estava fazendo ali? Isso mostra para nós, queridos, que a intenção de Mateus e Marcos era mostrar que aquele ato de devoção realizado por aquela mulher era muito mais importante do que quem o realizou. Essa mulher entrou para a história não por causa do seu nome, não por causa de quem ela era, mas por causa da sua devoção sacrificial. Jesus ordenou que a história dessa mulher deveria acompanhar a pregação do Evangelho, porque a história dela mostra para nós, irmãos, o que é que o Evangelho faz conosco. A história dessa mulher mostra que o poder do Evangelho, a consciência e a fé
fé de que Jesus entregou a sua vida em nosso favor, faz com que a nossa vida seja transformada de tal forma, queridos, que nós possamos olhar para Jesus e dar a Ele um valor inestimável por quem Ele é, pelo que Ele fez em nosso favor, pela salvação que Ele operou nas nossas vidas e pela comunhão que Ele estabeleceu conosco. Em outras palavras, queridos, uma devoção sacrificial é um testemunho do que Jesus é para nós, e Ele é tudo para nós. Os nossos atos de adoração, os nossos atos de devoção sacrificial servem como testemunho do valor com o qual nós estimamos o nosso Senhor. Mas se eu perguntasse para os seus amigos, o que é que você mais ama? O que é que você mais estima? Qual seria a resposta deles? Seu time de futebol ou o Senhor? Sua família ou o Senhor? Seu trabalho, a sua carreira ou o Senhor? Seus bens ou o Senhor? Uma devoção sacrificial, queridos, é o que de fato vai testemunhar a respeito do valor inestimável que você dá a Jesus e ao sacrifício que Ele realizou em seu favor. Concluindo, queridos, Jim Elliot era um jovem missionário americano, casado com Elizabeth Elliot. Um certo dia, ele sentiu o chamado de Deus para evangelizar um dos povos mais isolados e violentos da Amazônia, os Aucas. E mesmo conhecendo todos os riscos, porque afinal antes dele outros missionários já haviam sido mortos por essa tribo, Jim Elliot e outros 4 amigos, irmãos em Cristo, decidiram ir ao encontro desse povo, confiando que o evangelho valia muito mais do que a própria vida. Mas em janeiro de 1956, Jim e seus 4 amigos foram mortos pelas lanças dos Aucas. E eles foram mortos enquanto tentavam estabelecer um contato pacífico com aquele povo. E o mais impressionante, queridos, é que depois da morte deles, as esposas e famílias desses homens continuaram o trabalho missionário entre os Aucas. E anos depois, muitos daquele povo vieram a se converter. É de Jim Elliot a frase tão famosa que tem impulsionado missionários ao redor do mundo e que deveria impulsionar a mim e você também. Jim Elliot disse: não é um tolo aquele que entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. A verdade, queridos, é que os pobres não são seus. O seu ministério na igreja não é seu. O seu trabalho, o seu conforto, os seus bens, o seu dinheiro, nada disso te pertence. A sua família não é sua. E sejamos honestos, queridos, nem a vida nos pertence. Então, por qual motivo, irmãos, nós nos desgastamos tanto e nos matamos para manter aquilo que nós não conseguimos reter? A verdadeira devoção está na entrega de tudo o que somos e temos, como uma demonstração de que nós encontramos um tesouro inestimável, um tesouro que nós não podemos perder. O testemunho de que encontramos o Senhor Jesus. E é justamente para Ele
E por causa dele que nós devemos viver uma devoção total e sacrificial. E que assim Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Muitas vezes, queridos, nós nos esquecemos de quem Jesus é para nós. E Ele não é apenas tudo o que nós precisamos, mas tudo o que temos. Nós não temos nada. Nós não temos uma piedade que é suficiente, uma religiosidade suficiente, uma capacitação suficiente, nós não temos virtude suficiente, nós não temos boas obras suficientes. O que nós temos é Jesus. Certamente nós não temos recursos suficientes, certamente a nossa família não é como nós gostaríamos que fosse. Com certeza, o trabalho que nós temos não é aquele que nós tanto sonhamos. Nós não temos nada. O que nós temos é Jesus. E por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, por mais bobagens que façamos e pecados que cometamos, ainda assim, Jesus é a única coisa que nós não podemos perder. Não é um tolo, aquele que entrega o que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos viver uma devoção sacrificial. Nós queremos que toda a nossa vida, tudo que temos e somos, esteja rendido aos Teus pés, derramado como perfume sobre o Senhor. Deus, por favor, que o Senhor mova o nosso coração, a consagração real, a consagração total, a consagração excelente, a consagração abundante, a consagração valiosa, preciosa ao Senhor. Opera nas nossas vidas para que em todo momento, ó Deus, nós possamos entregar ao Senhor uma devoção sacrificial. Que nós possamos olhar para o Senhor como aquele a quem nós mais estimamos. E que nós possamos demonstrar isso através de atos de amor e sacrifício. Para que o mundo veja e saiba que o Senhor tem para nós um valor inestimável. Opera, Deus, nas nossas vidas, opera nos nossos corações, para vivermos uma vida de fato consagrada ao Senhor. Fala conosco, continua a ministrar em nós e através de nós durante essa semana. E que o Senhor ministre da Tua graça, para que possamos viver o testemunho do Evangelho, demonstrando às pessoas à nossa volta que o Senhor é para nós tudo o que temos e que o Senhor tem para nós um valor inestimável. Age, Deus, com graça, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Se você pode, eu quero te convidar a se colocar em pé, quero impetrar a bênção e te chamar a viver durante todo esse tempo diante de Jesus, aquele que tem um valor inestimável para nós. Recebam a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. A bênção de Deus Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Santo Consolador seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.